Assim, eu quero voltar porque tem um monte de coisa que foi dito aqui que eu acho que é importante a gente, enfim, remoer elas, né? E eu quero trazer o Tucídides, que escreveu A Guerra do Peloponeso, e ele fala de um conflito, de um equilíbrio de poder entre Esparta e Atenas. E ele descreve que a alteração do equilíbrio de poder levou à guerra. E assim, ele identifica 3 razões para a gente entrar em guerra: medo, honra ou interesses. E assim, muito do que o Casarões estava explicando até agora era a honra. Perdeu a honra. Em algum momento você trouxe um pouco e o Oliver aqui complementou com a questão: a Rússia já foi invadida, então tem medo. Então temos honra e medo, e aí talvez interesses. A pergunta que nós temos que fazer é: o Putin está fazendo isso legitimamente por honra ou medo? Porque assim, se for honra, aí é uma coisa muito mais complicada e problemática. Tipo, eu quero voltar a ser um grande império. Desculpa, a gente não vive mais na era dos impérios. Esses países aqui, eles são outros povos. Eles têm outra história. E eles estavam sob domínio, ocupados, dominados, invadidos. E essa é a história da Rússia. E claro, a história de boa parte do mundo nasce assim, mas em algum momento voltam-se para suas origens, porque nós vamos dizer que, enfim, que a França então vai continuar dominando... Movimento separatista na Espanha. Isso, mas não só dentro do seu país, mas no mundo, entendeu? É justificável, então... a França foi um grande império, o Reino Unido foi um grande império, então vamos ter que retroceder porque a honra dos franceses foi jogada no lixo, acabou e tal. Então não serve... Assim, a justificativa de honra, para mim, ela não é plausível no mundo de hoje. Desculpa, você se tornou um grande império dominador, o maior, talvez, dos impérios que a gente já viu na história do mundo. O Império Soviético era uma coisa monstruosa. E agora você não pode ter honra passada de eu não sou mais o meu grande império, então eu quero voltar a conquistar esses territórios. Mas é por isso que a questão da civilização é importante, porque o argumento não é o argumento territorial puramente. Tudo bem. Não. Aí a gente pode ir pro argumento do medo, e aí a gente entra na questão geopolítica raiz. É mais isso, não é? Raiz, geopolítica raiz do quê? Do seguinte: estão me cercando. Mas aí esta mesma narrativa, este mesmo argumento serve para o outro lado. Qual? E por isso que é um dilema para a Ucrânia. Porque assim, a Ucrânia vai virar... E você vai falar assim, a Rússia está cercada. E a Ucrânia? Foi ocupada, dominada, deixou de existir, ou nunca existiu, ou nunca pôde ser livre. Por isso que é um dilema. A gente chama isso nas relações internacionais de o dilema da segurança. Você se armar faz eu ficar com medo. E aí eu começo a me armar. Aí você fala, tá vendo? Eu tinha razão. Aí você se arma mais. Aí eu falo, eu sabia que era isso. Se a gente colocar uma metáfora para uma rua, vai. Eu tenho minha casa e o vizinho pegou a cerca e colocou um pouquinho mais para lá. Aí eu contrato um segurança armado para ele não avançar mais. Isso. É exatamente isso. Então, assim, a justificativa de que o Putin está cercado, ok, válida e legítima. Mas desculpa. A Ucrânia está cercada, foi invadida.